Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe, a todos de maneira sobrenatural, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui trazer uma reflexão da parte de Deus ao seu coração. Você que me ouve do outro lado, de algum lugar, o que eu te desejo é que o Espírito Santo venha te abençoá-lo. O que eu te desejo é que Deus a derramar sobre a sua vida toda sorte de bênção no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos, eu quero começar nesse dia com uma indagação ou com uma interrogação no seu coração. O que há no seu coração, você que está me ouvindo do outro lado? Você vai dizer assim, pastor, por que o senhor está perguntando isso? Eu quero te mostrar aqui nesta mensagem que a Bíblia, ela nos ensina a ser um hospedeiro do amor, hospedar em nosso coração o amor de Cristo e compartilhar amor entre as pessoas. Aliás, como encarregado disso, todo crente, independente da igreja que congrega, independente da placa, fomos encarregados, vou te mostrar aqui, repito, na palavra, fomos encarregados de hospedar em nosso coração o amor de Cristo e esse amor nós devemos compartilhar entre as pessoas. Todo cristão ele foi chamado para isso, para ser um hospedeiro do amor de Deus. Por isso eu lhe perguntei o que há no seu coração. Aqui no livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 3, diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Percebe, queridos irmãos, que a palavra de Deus, ela menciona de maneira muito bem colocada, dizendo: pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Veja, não pense de si mesmo além do que convém. O que isso significa não pensar ao meu respeito, ou você pensar com respeito a si próprio, além do que convém? Quando alguém pensa com relação a si mesmo, além do que convém, veja, além, significa ir além da palavra de Deus. Está além da palavra de Deus. E alguém que vai além da palavra de Deus, significa discordar da palavra de Deus. Significa desobedecê-la, a palavra de Deus. Alguém que vai além da palavra de Deus, significa deixar a palavra de Deus de lado, como se a palavra de Deus estivesse errada e aquele alguém que estivesse certo. E óbvio que a pessoa que vai além, como a Bíblia menciona aqui, a pessoa que vai além da palavra de Deus, discordando da mesma, alguém que vai além da palavra de Deus, desobedecendo da palavra, significa tomar decisões por conta própria, significa enfiar os pés pelas mãos, significa abrir porta para o problema e não fechar a porta para o problema. Porque toda vez que alguém vai além, deixando de lado a palavra de Deus e agindo por conta própria, quando alguém assim procede ou quando alguém assim age, é como se a palavra de Deus estivesse errada e aquele alguém estivesse certo. E quantas pessoas estão agindo desta forma? E quando alguém assim age, obviamente, não só está abrindo a porta para o problema, como vai trazer esse problema para si, vai levar para dentro de casa e todo mundo em sua volta vai ser atingido de igual modo. Por isso, a recomendação é: não pense com relação a si próprio, além do que convém, enfiando os pés pelas mãos, colocando o carro na frente dos bois, colocando a mão onde não alcança, tomando decisões sem a direção de Deus. Porque a pessoa, quando ela vai além do que deve,
quando alguém faz as coisas sem a direção de Deus, quando alguém toma decisões sem a direção de Deus, nada mais é do que trazer para si problema, porque está tomando decisões sem ter a direção certa, sem a direção da palavra, ou seja, alguém que age por conta própria. E isso é ir além de si próprio, ou ir além da palavra de Deus, tomar decisões por conta própria. Olhe para mim. Será que você que está me ouvindo não é uma dessas pessoas que está deixando se levar pelo além, deixando se levar pelos outros, ignorando a palavra de Deus, ignorando a decisão, a direção da palavra e tomando decisões por conta própria? Quantas pessoas assim procedem, ponhando o carro na frente dos bois e trazendo um problema para si, em vez de se livrar do problema? Será que você que está me ouvindo não é uma dessas pessoas que está trazendo um problema para si, em vez de se livrar do problema? No versículo de número 4 diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros. Percebe? Eu falei lá atrás que devemos ser hospedeiro do amor e compartilhar amor. E aqui a Bíblia diz que nós, conquantos, somos membro um dos outros. E Cristo é o corpo. Ou seja, todos nós no geral, sem excluir ninguém. Todos nós somos membros do mesmo corpo. É aqui aonde eu queria chegar, porque vivemos tempos, queridos, épocas, aonde é tão triste o que vemos. Aonde o que vemos é algo tão difícil de explicar, porque eu costumo dizer como explicar aquilo que não tem explicação. Se nós temos que ser hospedeiro do amor, como eu vou te mostrar aqui a seguir, e compartilhar amor, porque há tantas pessoas com o coração sujo? Porque há tantas pessoas com o coração contaminado, dando lugar à ira, dando lugar à discórdia, em vez de ser um hospedeiro do amor de Jesus? Em vez de compartilhar amor, está compartilhando discórdia. Está compartilhando divisão, contaminando as pessoas, apodrecendo o coração das pessoas, causando divisão entre elas. Enquanto a Bíblia diz que nós somos membros um do outro. Isso seja o cristão, seja o católico, seja o macumbeiro, seja o alcoólatra, seja o ladrão, seja o viciado, seja o drogado, não importa. Somos todos membros do mesmo corpo. Por que eu digo isso? Há tanta gente nos dias que vivemos, pessoas que conhecem a palavra. É triste isso. É de chorar e não de rir. Que está na presença de Deus, conhece a palavra e vive com um coração odioso, com um coração enganoso, com um coração revoltado, carregando no peito um coração malicioso, odiando membros, o qual são membros do mesmo corpo que ela é. E a pessoa que odeia um membro do corpo de Cristo, sabendo que aquele alguém é membro do mesmo corpo que você é, se odeia um membro do corpo, significa odiar o corpo. Quem é o corpo? Cristo Jesus. O que eu estou querendo dizer? A maioria dos crentes do Brasil hoje odeia Jesus. Começando pelos pregadores, a maioria deles odeia Cristo. Não sou eu que digo, não, o próprio Cristo que diz isso. Mateus 15:7 diz assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra a mim com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então não ama, se honra com os lábios e o coração está longe, não é amor. A Bíblia chama aqui de hipócrita. Porventura não é o que estamos vivendo? Uma geração do coração contaminado, começando pelos evangélicos. Uma geração do coração podre, uma geração hipócrita, que é isso que muitos que se dizem evangélicos são, hipócritas, começando pelos pregadores, a maioria, os cantores aí, que dizem adoradores, é adorador coisa nenhuma, a maioria, não estou generalizando, mas a maioria não são.
Quanto a Bíblia que vai nos mostrar que temos que ser hospedeiro do amor, levar amor, compartilhar amor. É para isso que fomos chamados, queridos. Nós não fomos chamados para levar as pessoas a se perderem, mas para salvar. E não odiar membros do corpo, não contaminar o coração das pessoas, não sujar o coração das pessoas. Aliás, eu faço aqui um apelo a você que me ouve. Se você que está me ouvindo congregue em alguma igreja onde há hipocrisia, onde há coisas erradas, é meu dever de alertar. Óbvio que muitos não dão nenhuma credibilidade à palavra de Deus. Prefere dar credibilidade ao que os hipócritas falam, e não que a palavra de Deus ensina. Mas de Efésios, capítulo 5, versículo 11, a Bíblia nos manda reprovar o errado e não aprovar. O que significa, se você que me ouve, se você congrega em algum lugar que tem coisas erradas e você sabe, saia. Porque se você não sair, você vai perder sua salvação. Independente da placa. A Bíblia manda reprovar agora quando alguém sabe do erro, sabe que aquilo ali não está de acordo com a palavra, sabe que aquilo ali é antibíblico e permanece, o que significa que aquele alguém está aprovando o que Deus reprova. Não seja cúmplice do erro de ninguém. Olha aqui o versículo de número 9, diz assim: o amor seja sem hipocrisia. Ou seja, com relação ao amor, devemos nos amar verdadeiramente, amar cordialmente, amar de todo o coração, amar com toda a alma. Não amar apenas de palavra, mas amar com altitude. Amar a tudo e a todos de igual modo, independente de quem. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Mas muitos estão detestando o bem e se apegando ao mal, porque preferem um coração podre, contaminado, em vez de um coração puro em Cristo. A maioria estão assim. O versículo 10 diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Ou seja, devemos amar a tudo e a todos, uns aos outros, com amor fraternal, como se fosse da nossa própria família. Por isso que lá atrás eu lhe perguntei: você sabe o que há no seu coração? O que será que você está carregando no seu coração? Você que me ouve tem que saber. Preferindo-vos em honra uns aos outros. Veja, devemos honrar uns aos outros. O que é isso? Quando você ama verdadeiramente, você está honrando o nome de Cristo. Será que você está honrando o nome de Cristo? Ou você está desonrando? Depende do que há em seu coração. No zelo, não sejais remissos. Sede fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. No zelo, não sejais remissos. O que significa no zelo, não sejais remissos? Quando eu amo verdadeiramente a tudo e a todos de igual modo, significa você salvar a vida, porque no amor aí está a vida. Então, quando você ama verdadeiramente, você está salvando vida. Agora, quando você contamina as pessoas, quando você suja o coração das pessoas, quando você contamina elas, quando você ensina o que é errado em vez de ensinar o que é certo, em vez de você salvá-la, você está perdendo alma, está matando alma. É o que muitas igrejas estão fazendo, está matando alma, hipócritas. E diz que está salvando no zelo, não sejais remissos. Ou seja, quando eu amo verdadeiramente, eu estou salvando. Mas quando alguém hipócrita está levando a se perder e diz que está salvando, é o que muitos estão fazendo, sendo hipócrita, matando almas, é o que muitos pregadores estão fazendo e diz que está salvando almas. Diz assim a seguir, no versículo 13: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Lembra que eu falei ser hospedeiro do amor e compartilhar amor? Versículo 13. Compartilhai as necessidades dos santos, ou seja, o povo de Deus eles têm que compartilhar. O povo de Deus, a Bíblia classifica como santo, que quer dizer separado. Qual é a necessidade do povo de Deus? Amar. É o que nos cabe. Amar cordialmente. Como diz no versículo 9, né? Detestai o mal apegando-vos ao bem. Então a necessidade do povo de Deus tem que ser do amor. Amar. Todos aqueles que se dizem ser de Deus têm que ter isso no coração. Mas se alguém se diz ser de Deus, se alguém se declara evangélico e detestam alguém, odeiam alguém, apedrejam alguém, condenam alguém, é hipócrita e não evangélico. Todo evangélico tem que compartilhar amor. Mas para compartilhar o amor, diz aqui, praticai a hospitalidade. O que significa isso?
deve hospedar o amor de Cristo em seu coração. E o amor de Cristo, qual no seu coração você deve hospedá-la? Você deve compartilhar esse amor entre os irmãos. Deixa eu lhe perguntar. O que você está compartilhando? Amor ou discórdia? Amor ou malícia? Amor ou divisão? Amor ou ódio? Será que você é evangélico mesmo? Será que você ama Cristo mesmo? Porque amar a Cristo é compartilhar amor entre as pessoas. Será que você ama Cristo? Porque todos, sendo cristão ou não, são membros do corpo de Cristo. Então, se eu me declaro evangélico e eu odeio um membro do corpo, membro do mesmo corpo qual eu sou, é o corpo que eu estou odiando. E quem é o corpo? Cristo. Será que você ama Cristo mesmo? Ou você está dentro da igreja, o diabo te enganando, achando que está amando Cristo e sendo hipócrita, conforme disse o profeta Isaías? Isaías honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Será que você é evangélico ou você é hipócrita? O que você é? Para finalizar, no versículo 21, eu vou antecipar aqui que a mensagem é longa, diz assim: não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu não posso deixar o mal me vencer, mas eu tenho que vencer o mal com o bem. Eu não posso dar lugar para a ira, para a discórdia. Devo ser hospedeiro do amor. Eu devo compartilhar amor entre as pessoas. É para isso que fomos chamados. E é disso que fomos encarregados. Ser hospedeiro do amor de Cristo e esse amor compartilhar entre tudo e todos. Tá bom? Vou ficando por aqui, mas que você possa fazer uma reflexão e se perguntar o que você tem sido. Se você tem sido hospedeiro do amor ou se você tem sido hospedeiro da ira. Depende do que está no seu coração. Tá certo? Deus abençoe. Boa reflexão. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.